Nesse vídeo, eu vou falar de um dos temas que eu mais gosto, que é a relação entre o amor e a intelectualidade durante o período medieval. Eu sou o Bruno e você está em mais um vídeo do Clio História e Literatura. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Clio História e Literatura. Hoje nós vamos falar sobre o livro, fazer um pequeno comentário aí sobre o livro Heloísa e Abelardo, do nosso querido historiador da filosofia, ou filósofo da história, ou filósofo medieval da contemporaneidade, o nosso querido Etienne Gilson. Mas antes da gente ir lá para o vídeo, queria passar alguns recados para vocês. Se você quer e gosta que o Clio continue no ar, você precisa pensar em nos apoiar. E como que você pode nos apoiar? Primeiro, é curtindo e compartilhando esse vídeo, além de deixar um comentário. Qualquer comentário pequeno, um oi, bom dia, já serve muito para o YouTube entender que o vídeo está legal e está passando para frente. Se você não é inscrito, também se inscreve no canal e ative as notificações. Se você já é inscrito, acompanha o Clio há um certo tempo, pense em nos apoiar financeiramente. Para isso, você tem algumas opções. A primeira é pelo Catarse. Entrando em www.catarse.me/Clio, você já pode nos ajudar a partir de R$ 5 por mês, ajudando no financiamento mensal, contínuo, onde a gente vai acabando juntando uma grana e produzindo cada vez mais e melhores conteúdos para todas e todos de forma gratuita. Nós também estamos no Pix, no Catarse, só procurar lá Clio História e Literatura no PicPay e cliohistorialiteratura@gmail.com. Qualquer R$ 1, R$ 2 já nos ajuda bastante. Tem um cashback, não vai fazer nada com ele, não vai te fazer falta. Manda aqui pra gente, que ajuda muito. Uma outra forma de você ajudar é comprando produtos em duas lojinhas que nós temos. A primeira é lá a Vandal, a gente tem uma lojinha de camisetas temáticas de história lá. Então, entra lá no link, tá na descrição, tá tudo bonitão. E a outra é na Livraria da Musa, onde você pode comprar livro com garantia de entrega e desconto em livros onde nós aqui do Clio fizemos a escolha para você. Antes da gente falar do livro em si, a gente precisa falar um pouco do Etienne Jusson. O Gilson, ele já foi alvo de um medievalíssimo Drops. Eu vou deixar o link na descrição para você entender um pouco mais do aspecto biográfico dele. Vai lá, tá bem legal, tá bem bacana. Uma coisa importante do Gilson é que ele é considerado o pai moderno, digamos assim, da filosofia medieval. É ele que vai fazer um resgate lá no começo do século XX, nos anos 20, nos anos 30, sobre a filosofia medieval. Ele que vai fazer a curadoria de quem são esses textos a serem lidos, quem são os autores, quais são os temas, quais são as problemáticas, e a partir dele a gente tem um desenvolvimento cada vez maior da filosofia medieval. Tanto que o próprio Jusson, ele flerta um pouco com o neotomismo. Ele vai ser um defensor, por exemplo, do aristotelismo, do tomismo, e por aí vai. Há também que se lembrar que o primeiro estudo do Gilson acadêmico não foi sobre a Idade Média, foi sobre Descartes. Então, antes de mais nada, ele é um pensador da razão. E um dos aspectos maiores que ele trabalha é a lógica. E o Gilson, ele tem esse livro, que é o Heloísa e o Abelardo, que é um clássico da literatura de filosofia medieval, além de ser um bom livro para historiadores pensarem como que as pessoas pensavam durante o período medieval, a partir de um ponto de vista filosófico. O Gilson, ele é um dos maiores defensores do estudo acadêmico da correspondência entre Pedro Abelardo e Heloísa. Mas o que é a correspondência, você deve estar se perguntando? A correspondência é um conjunto de cartas trocadas entre o Abelardo e a Heloísa. O Abelardo é um dos maiores nomes de toda a filosofia medieval. Apesar dele mesmo não se achar filósofo, ele se achava um teólogo, porque durante a Idade Média existe uma confusão, né? Não é que é uma confusão. A palavra filósofo se designava muito mais aos retóricos e aos oradores do que aos pensadores. Ele se considerava um teólogo, que ele se acha, é um título que era mais importante. Foi professor da Universidade de Paris, teve um papel muito importante durante o século XII sobre o pensamento medieval, e os ecos do seu pensamento podem se sentir até hoje. Uma das questões que o Abelardo trabalha é justamente a lógica, o nominalismo e o problema dos universais. Se você não conhece o Abelardo, eu recomendo muito que você dê uma estudada sobre ele. Mas quem foi Heloísa? Heloísa foi sua aluna,
foi sua discípula, foi sua esposa e sua amante. Mais ou menos nessa ordem. A Heloísa era uma menina, vinda de uma família mais ou menos abastada da região de Paris, que vai ter uma educação muito boa, que não era muito incomum durante o período medieval mulheres terem, principalmente no século XII, na Idade Média Central, você tem uma educação boa, uma educação onde a mulher teria acesso a livros clássicos, a debates contemporâneos que aconteciam na universidade, apesar delas não fazerem parte da universidade. A Heloísa é colocada sobre os cuidados do Abelardo pelo seu tio, o Fulberto. Pouco se sabe por que é o tio. Se especula que ela ficou órfã tanto de pai quanto de mãe logo cedo, e aí a tutoria dela acabou para o Fulberto. Dizem, né, e a correspondência deixa isso bem claro, que o Abelardo e a Heloísa se apaixonam tanto os corpos quanto as mentes. Eles têm uma admiração profunda um pelo outro. Ou seja, um procura o outro de forma libidinosa e de forma intelectual. E aí eles se apaixonam e passam a ter um relacionamento. Mas aí tem um problema. O Abelardo era membro da igreja. Ele era um tonsurado. Tonsurado é aquele monge que raspa o topo da cabeça, marcando assim que ele fazia sim parte do clero. Ele não era um leigo, ele era um membro leigo do clero. Ficou claro? Acho que ficou claro. Ele já tinha feito alguns votos. Ele não tinha feito, por exemplo, o voto de castidade, então ele não podia, por exemplo, oficializar nenhum sacramento. Mas ele deveria obedecer a algumas regras, como, por exemplo, a não poder se casar. E aí que está o imbróglio. Por quê? Ele começa a se namorar da Heloísa, ele fica namorando com ela, aquela coisa toda, e aí se descobre isso. Isso vaza para além do círculo de alunos e de amigos dos dois. O tio fica sabendo. E aí o que faz o Abelardo? Em vez de romper o relacionamento com ela, ela resolve casar. Mas a Heloísa não queria casar. Ela dizia que se ela casasse com o Abelardo, ela seria um impedimento na vida do Abelardo. Com isso, os dois se casam, contra a vontade da Heloísa, só que o tio não gosta. O Fulberto, que é o tio dela, não gosta. E ele acaba tentando punir os dois. A punição do Abelardo é que ele vai ser preso e vai ser castrado. Sim, castrado. E a Heloísa, ela é obrigada a entrar num convento contra a vontade dela. Inclusive tem uma passagem no Heloísa e Abelardo onde o Gilson parece que diz que a Heloísa era ateia, se é que dá para ser ateia no século XII. Ela tinha um certo problema com Deus aí, com a crença em Deus. Então, com isso, o Abelardo fica amargurado, ele perde todo o status que ele tinha como sendo um dos maiores nomes da Universidade de Paris do século XII, e com isso ele vai se definhando. E aí, no final da vida, depois de ter sido perseguido pelo Papa, ter sido perseguido por diversos religiosos, ele escreve uma carta para um amigo. Não se sabe quem é esse amigo. E aí o nome dessa carta vira A História das Minhas Calamidades, ou História Calamitatum, em latim. Depois a Heloísa responde a História Calamitatum e os dois trocam mais duas cartas. Então a Heloísa responde para o Abelardo responde para a Heloísa responde para o Abelardo responde para a Heloísa responde para o Abelardo, e aí ela se silencia. Existem mais 5 cartas além dessas. São cartas basicamente administrativas, onde o Abelardo, a partir de um pedido da Heloísa, coloca uma regra para as monjas que ela estava liderando no convento dela, que era o Paracleto, e também algumas normas administrativas e um inário, ou seja, um conjunto de hinos de louvação. Há também os Problemata Heloise, que são os problemas teológicos que a Heloísa propõe para o Abelardo, mas não tem muito desenvolvimento sobre isso na correspondência. O que interessa para a gente é o História Calamitatum e essas 5 cartas. Eu não vou fazer aqui uma análise das 5 cartas, mas é basicamente o seguinte: a Heloísa pergunta para ele, o Abelardo, você acha que você sofreu? E eu. O Abelardo dá uma resposta meio xoxa, e aí ela desce o cacete nele na carta 3, que aliás é a carta mais bonita de toda a correspondência, inclusive mais bonita que o História Calamitatum também. Na carta 3, a Heloísa esfrega no rosto do Abelardo
as ideias do próprio Abelardo, mostrando que ela sim seguia o que ele pregava, e não ele. Ou seja, a Heloísa dá uma rasteira intelectual nele mais uma vez, dizendo: segura sua marimba aí, eu sei que você sofreu, eu também sofri, nós sofremos, mas você nunca mais me procurou. No final da carta 3, a Heloísa basicamente aponta para o nosso querido Abelardo, fala: meu bem, você foi um boy lixo, você está sendo muito boy lixo. E o Abelardo sente o golpe, tanto que ele desconversa. Na quinta carta, ela vai lá e aí finaliza tudo, e aí ela se cala. É o silêncio de Heloísa. E o Gilson, ele vai estudar justamente essa correspondência e mostrando para nós que quem sofre de verdade aí é a própria Heloísa. Mas ele faz uma coisa laudatória, que a Heloísa é linda e maravilhosa e tem todos os píncaros da glória. Não. Ele faz uma análise textual do que a Heloísa escreve, faz uma análise textual do que o Abelardo escreve, faz uma dialética, e a partir disso ele faz a sua análise. Ou seja, as conclusões que o Gilson chega, que aliás são muito bem apontadas, elas se baseiam justamente no pensamento dos dois. O Gilson foi um homem de uma erudição enorme. Ele, quando trata dos assuntos que a Heloísa pensa, ele também pensa o que ela leu. Ele tenta fazer uma espécie de arqueologia da educação filosófica e sentimental da própria Heloísa. E nisso o Gilson se sai maravilhosamente bem. O Gilson, além de contar para a gente uma história de amor pelos corpos, pela filosofia e de um ao outro, ele faz uma análise do conceito do que é esse amor, quem é a Heloísa, por que ela se cala e todos os mistérios que estão envolvidos na correspondência. Esse é um livro que eu acho que todo mundo que estuda história dos afetos, história das emoções, história da filosofia, estuda a filosofia medieval, precisa ter algum contato. No Brasil, a correspondência é razoavelmente acessível. Você tem pelo menos 2 traduções para o português. Uma, que é uma tradução que o Paul Zuntur, que é um crítico e historiador medieval canadense, fez da correspondência, uma edição que tem um ensaio muito bem escrito, por sinal, e uma outra edição que é mais crítica, bilíngue, com notas e com um estudo mais aprofundado, é do professor da Universidade Federal de Pernambuco, na Escola de Psicologia, o Zeferino Rocha, onde é uma edição muito legal. Eu acho que está esgotada, você não encontra mais novo, mas procurando nos sebos da vida, você encontra. Se você não quiser ler a sua própria versão, você pode ler na Patrologia Latina, que é o conjunto de todas as obras canônicas dos patrísticos, né, ou seja, dos filósofos que pensaram, que são considerados pais da igreja, e o Abelardo está nesse rol, na Patrologia. Ele está no tomo 18 ou 34, não lembro de cabeça agora. Vou pedir para Larissa colocar aqui para vocês. Nele você tem a versão completa das cartas, o Historia Calamitatum, as 5 primeiras cartas, mais as outras cartas, o Problemata Heloísa, a regra, tá tudo lá bonitinho, só que tá em latim medieval. Então você vai ter que aprender latim para ler. O Abelardo e Heloísa, do Gilson, é uma ótima introdução ao tema, para você se inteirar sobre os problemas que são debatidos ao longo da história da correspondência. Você tem um outro livro editado pela editora da USP, do José Carlos Estevão, que chama Abelardo e Heloísa, e também faz essa mesma análise. Eu, particularmente, gosto mais do livro do Gilson, porque ele deixa a Heloísa mais em perspectiva, enquanto o problema da correspondência, no livro do Estevão, é mais uma notinha de rodapé, sabe? Ele não trata aprofundadamente disso. Ele trata mais sobre o Abelardo e o pensamento do Abelardo do que qualquer outra coisa. Então, meus amorinhos, fica a minha recomendação aqui da leitura. Leiam Gilson, leiam o Abelardo e Heloísa, leiam a filosofia medieval, leiam os livros dele, que são muito bons, muito bem escritos, diferentemente do que a maioria dos historiadores da filosofia faz, é um texto que ele é acessível. É um texto que ele está emocionado ao escrever, ele tenta te emocionar ao escrever, e ele tenta te capturar a sua leitura pela razão e pela emoção. E é isso que eu acredito que a Heloísa provavelmente gostaria que você lesse. Antes de você ir embora, tem uma questãozinha, que é a questão da autoria e se as cartas foram editadas ou não. Para isso, se vocês quiserem, eu posso fazer uma história mais aprofundada da correspondência. Se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo
que eu faço ele com certeza. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Eu andei um pouquinho afastado com um negócio de tempo que não deu para fazer, mas o canal não está parado, a gente está fazendo live quase toda semana aí. Então, fica ligadinho, certo? Então, era isso. Um beijo, um abraço, aperto de mão e eu mudei meu bordão. Em vez agora era o resto da vida que segue, agora o meu novo bordão é ainda tem muito sol para nascer.